Tu já parou para perceber que de alguma maneira o mundo parece que quer te castrar? E o pior é que alguns homens ainda aplaudem isso. O mundo é feito de duas energias, tudo, principalmente no que diz respeito ao comportamento do ser humano, que é yin e yang, polo masculino e polo feminino. O homem tem o seu polo masculino, isso é óbvio, e a mulher o feminino. E aí vem esse contexto social da guerra dos sexos e impõe para ti que tudo que é relacionado à energia masculina é algo errado e é algo nocivo. E aí você tem uma enxurrada de informações que tentam destruir a tua masculinidade, que tentam colocar sutilmente dentro da tua mente que masculinidade é uma coisa errada, é uma coisa destrutiva, uma coisa tóxica, né? Temos aí o termo já, masculinidade tóxica, temos pessoas falando da masculinidade tóxica. E o que essas pessoas falam? Elas falam que o homem foi ensinado a não chorar, que o homem chorar é errado. E falam disso e dizendo que isso é masculinidade tóxica. Aí eu digo para você, quando seus pais olharam para você e disseram: cara, para de chorar porque homem não chora, eles não estavam querendo dizer que o homem não chora em si, porque o homem chora e foda-se se chora. Eles estavam querendo dizer nas entrelinhas que você precisa ser forte. E quando alguém diz para você que a sua força precisa ser cortada, que a sua masculinidade é tóxica, essa pessoa está dizendo para você, talvez ela nem saiba disso, mas é o que você subentende, que ser forte, que ser masculino, ter masculinidade é algo errado, nocivo e prejudicial para a sua vida. É por isso que nós temos hoje pessoas dizendo que a geração de hoje é uma geração fraca. Não tem lógica a gente reclamar da geração de hoje. A geração de hoje ela é um fruto da geração passada, assim como a próxima geração vai ser um fruto da geração atual. E sim, a geração está fraca. Cabe a nós identificarmos o que está tornando a geração fraca. Uma dessas identificações é o mundo castrando você. É o mundo te dizendo, a mídia, né, te dizendo que tua masculinidade é algo nocivo, que a masculinidade é tóxica. Ora, onde já se viu? Você está impedido de ser homem, impedido de agir como homem, de pensar como homem e principalmente de ter orgulho de ser homem. A parte mais agressiva para mim, a parte mais bizarra é quando o homem ele aplaude essa castração. Ele está sendo castrado e não consegue, por estar cego, por estar usando uma venda nos olhos, ele não consegue identificar o porquê e onde ele está sendo castrado. Ele bate palma. Ele bate palma quando uma mulher se enfatiza como mulher e desenfatiza o homem como homem, como se isso fosse um motivo de piada. Quando meus pais me disseram que homem não chora, eles estavam querendo dizer que eu tinha que ser forte, que eu como homem tenho que ser resistente. Dentro de uma família, a mulher vai ter os seus 50% de importância, mas os teus 50%, eu falo teus porque eu sei que eu estou falando aqui para 80% do meu público é masculino, os teus 50% é de homem, é de resistência, é de força, é de encarar, é de bater de frente, com todos os seus elementos que compõem a tua personalidade e a tua energia masculina. Se você não tem isso 100% formado, você não é obrigado a ter. Você não é obrigado a fazer isso agora. Mas você é obrigado a entender que existe sutilmente nas entrelinhas pessoas querendo castrar os homens e impedir que os homens ajam como homens. E talvez tu não tenha culpa de ser castrado às vezes. Eu digo para você, não tenha medo nenhum de agir como homem, como a sua verdadeira natureza. Não tenha medo de te autoafirmar como homem. Só entenda o que é uma autoafirmação real e o que é uma autoafirmação de ego. Você querer provar alguma coisa para os outros. Mas é não ter medo de ser homem quando tem que ser homem. Entender o que significa quando seus pais, quando você era criança, disseram para você, homem não chora. Eles quiseram dizer na real que homem, que você pode ser mulher e isso pode servir para você também, tanto faz, nasceu para ser forte. E nunca deixe que o mundo tente castrar essa força, tirar essa força de você. As pessoas querem que você seja fraco.
Para elas é melhor que você seja fraco. Quanto mais fraco você for, melhor, mais vulnerável e mais fácil de manipular você é. Esse é o jogo. Esse sempre foi o jogo. Enfraquecer as outras pessoas. Nunca deixe que alguém tente castrar você. Não precisa se revoltar contra nada. Mas não deixe de ser homem em momento algum na sua vida. Nem no sentido natural, instintivo, quanto no sentido simbólico. Aquilo que representa lá no fundo a honra masculina. Nunca esqueça disso. Não se trata de uma castração cortando a masculinidade dos homens apenas, mas sim cortando a força das pessoas. O que tem por trás disso tudo? E o que tem por trás, cara, é o seguinte: o mundo meio que quer cortar a tua força. Tudo se resume nessa frase. O mundo, no geral, quer cortar a tua força para te enfraquecer e assim te controlar de uma ou de outra maneira. Sem teoria de conspiração aqui. Aqui é aplicado a regra do 80-20, princípio de Pareto. 20% das pessoas controlam os outros 80%. E esses 80% dessas pessoas trabalham para enriquecer as pessoas de cima ou trabalham para deixar as pessoas de cima felizes. É sempre a regra do 80-20. As pessoas de cima querem enfraquecer as pessoas de baixo e dessa maneira controlá-las com mais facilidade, né? Manipulá-las com mais facilidade em todos os campos, no campo social, psicológico, no campo dos relacionamentos, no campo do trabalho, em todos os campos. E assim você controla essas pessoas. O que eu quero dar para você com esse canal, com esse conteúdo, com essas informações, é que você esteja na parte de cima, não necessariamente para controlar as outras pessoas, mas para não ser controlado por elas. E aí tu se pergunta, Copini, se todo mundo tiver nos 20%, se todo mundo aprender a controlar, todo mundo abrir os olhos, tomar a pílula vermelha, não ser mais manipulado, como é que vai ficar? E aí eu digo que tu não precisa se preocupar com isso, porque olha quantos inscritos tem esse canal aqui, olha quantas pessoas estão vendo esse vídeo, quantas entenderam esse vídeo, quantas trouxeram esse conteúdo para a prática, para a vida. São poucas. Esses 20% estão abrindo o olho. Em uma empresa, até menos de 20% das pessoas estão no topo. Pouquíssimas pessoas chegam lá. Você é uma dessas pessoas, é para você que eu faço o vídeo, para que você chegue no topo, que você se mantenha no topo, que você saiba lidar com o topo. As outras pessoas que estão lá embaixo, as outras pessoas que estão em outros canais, fazendo outras coisas agora, e não adquirindo conhecimento como eu e você. Resumindo, não deixe que o mundo tente te castrar. E se tu acha essa linguagem ofensiva, tudo bem, sempre preze pela construção da força, da resistência, da inteligência, da sabedoria, da plenitude. Tudo ao teu redor vai tentar te tirar do teu caminho, vai tentar tirar o teu foco, vai tentar, as coisas vão se revoltar contra você quando tu começar a tirar as vendas que tu sempre teve. Isso é normal. É um processo normal, mudar dói, se transformar dói, abrir os olhos e ver a realidade dói. Tudo isso está muito ligado à filosofia da resistência. E ela é bem simples de entender. Trata-se de você não reclamar das coisas, que você se torne mais forte conforme as consequências. O mundo inteiro foi assim. A evolução de todas as espécies foi assim. Isso faz parte da nossa genética. Uma evolução e adaptação faz parte da nossa genética. Vou te dar um exemplo bem simples. Eu estou carregando essa câmera aqui e ela é pesada, cara. Se eu ficar muito tempo com ela aqui, começa a doer nas costas aqui, porque fica numa posição e ela é muito pesada. E, cara, eu não vou parar de gravar por isso. Na minha mente já está preparada para saber que se eu estou cansando muito rápido por segurar uma câmera pesada por muito tempo, eu preciso ficar mais forte e não comprar uma câmera mais leve. Eu penso dessa maneira. Eu estou aqui num lugar frio. Se eu estou me sentindo desconfortável nesse lugar, por estar frio,
eu preciso me condicionar a aguentar o frio, a me adaptar ao frio e me sentir bem no frio, e não sair daqui e ir para um lugar menos frio. Eu penso dessa maneira. Isso eu acho que compõe essa coisa de não deixar que o mundo corte a sua força, não deixar que o mundo bloqueie a sua evolução, força e crescimento em todos os sentidos. Se isso fez algum sentido para ti, deixa um like aqui no vídeo, se inscreve se tu tá me conhecendo hoje, manda esse vídeo para algum amigo teu, alguma pessoa que também precisa ouvir essas palavras, e até o próximo vlog ou até o próximo episódio do Copini Séries. Um abraço.